Olá meus camones e minhas camonas, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos dar continuidade aos nossos vídeos da configuração básica de um roteador Cisco usando o simulador Cisco Pack Trace. Após termos feito a configuração dos três roteadores, vimos então que a rede não está toda comunicável. Então neste vídeo vamos dar apenas, eu vou dar algumas explicações do porquê que não está a se comunicar com um pouco mais de profundidade. Eu tenho o meu cenário aberto, então eu vou voltar aqui para o cenário. Este é o cenário na qual nós estamos trabalhando. Antes, porém, para você verificar as configurações que foram feitas, você pode simplesmente colocar o cursor e colocar por cima de um dispositivo. Então abrirá um menu suspenso, e nesse menu suspenso então você tem como verificar a configuração que foi feita. Por exemplo, eu estou agora com o cursor sobre o computador da agência 2 e repara que ele tem como gateway o endereço 5.0.0.1. Vou só voltar aqui e repara que ele tem a mensagem da porta dizendo que a porta Fast Ethernet 0 está up e o endereço que ela tem é o 5.0.0.2 e o prefixo é o prefixo 8, simbolizando então o endereço ou a máscara de subrede 255.0.0 e .0. Então vou vir também aqui para o computador da agência, no caso da agência 1, então você também pode verificar as configurações, e no da agência, no da sede, no caso o roteador que está na sede também, só pousamos o cursor sobre ele e nós verificamos as configurações. O mesmo podemos fazer com os roteadores. Eu vou pousar o cursor aqui sobre o roteador da agência 2. Não repara que as portas que estão ativas são a Fast Ethernet 00 com o endereço 5.1 no fim e a porta serial 001, no caso com o endereço 2.2 no fim. Então é dessa forma que nós podemos ver de modo breve as configurações. Então agora eu vou mostrar uma outra forma de nós vermos então as configurações desses roteadores. Quando nós adicionamos endereços IP aos roteadores, na verdade nós estamos criando uma tabela de endereços neste mesmo roteador. Então é esta tabela que eu vou mostrar agora neste momento. Então eu vou clicar para qualquer um dos roteadores, mas no caso aqui para o roteador sede, e vou vir aqui agora no modo config. Repare então o que acontece é que ele está pedindo a senha que nós configuramos. Então aqui configuramos a senha sede. Repare que ao escrevermos a senha ele não aparece nada. Não entre em pânico se isso acontecer consigo, é próprio porque esses dispositivos foram configurados dessa forma, de modo que quando você tiver a escrever a senha ela não seja visível. Escreva simplesmente a senha de modo correto e clique enter. Então vou agora vir aqui usando o comando enable. Ele vai pedir novamente a senha. Vou colocar novamente aqui a senha sede, enter. Agora, para verificarmos a tabela de roteamento deste roteador, então usa-se o comando IP, ou seja, show, usando aqui o comando show IP route, enter. Então está aqui a tabela de roteamento que nós criamos. Então você, como pode ver, vê que as rotas que estão diretamente conectadas, está aqui, repara, ele diz que o endereço 1.0.0/8 está diretamente conectado à porta serial, e se você verificar aqui no nosso cenário que nós montamos, corresponde, né, ao que está aqui na tabela. E se você verificar também, está a dizer que a porta 2 ela está diretamente conectada, ou seja, o endereço 2 está diretamente conectado aqui então para a porta 001, como você também pode verificar aqui no roteador sede. Então repara que a tabela de roteamento do roteador sede ela está constituída pelos endereços 1, 2 e 3. O endereço 5 e 4 não fazem parte da tabela de roteamento do roteador sede. Por essa razão é que o computador, ou seja, o computador daqui da senha, ou perdão, o computador
da agência 1 que tem o endereço 5.0.1 jamais vai se comunicar com o roteador na sede, porque a tabela de roteamento do roteador sede não contém o endereço, no caso o endereço aqui do computador 1 da agência 2, ou seja, o computador 1 exato da agência 2. Então por isso aqui eles não vão se comunicar. Da mesma forma, eu vou vir aqui para o roteador da agência 2, Enter, aqui o endereço é AG1, Enter, Enable, Enter mais uma vez, e vou colocar novamente a senha, no caso AG1, Enter, e vou colocar também o comando show IP root, Enter. Só aguardar um instante, o computador está meu lenteron, agora está a dizer que não responde. Só abrir aqui novamente o dispositivo. Então está aqui, repare que a tabela de roteamento do roteador agência 1 está constituída por apenas dois endereços, no caso o 1 e o 4. Como não consta o endereço 3 nem o 5, também será impossível que este computador aqui ou o roteador da agência 2 se comuniquem com o roteador ou o computador da agência 1. Vai ser completamente impossível, porque a tabela de roteamento do roteador da agência 1 não consta o endereço, então, ou seja, da tabela, o endereço do roteador 1, bem como também ou do computador do roteador 2, perdão, ou então do seu computador 1 no caso. Então vou eliminar aqui estes cenários e vou abrir também aqui a tabela de roteamento, no caso do roteador da agência 2, mas antes, porém, vou fazer algumas correções. Se você reparou, nós usamos aqui o modo de configuração gráfico, e nós não configuramos aqui nem a mensagem do dia, e nem configuramos também a senha, nem as linhas de terminal virtual, e nem também a linha de console. Então vou fazer essa configuração agora aqui na porta serial. Então vou vir aqui em CLI e vou dizer então fazer aqui um exit. Só fazer essa correção. Então vou dizer aqui que line com 0 password, no caso vai ser AG2, Enter. Vamos forçar também um login, exit. Vamos agora configurar a linha de terminal virtual, line VTY 04. Vamos também forçar, clicar então, colocar a senha, e vamos também dizer, ou forçar agora o login, fazer um exit, e agora então vamos configurar a mensagem dizendo banner MOTD, abrir aqui as vírgulas altas, perdão, novamente, abrir aqui as vírgulas altas, e vamos dizer então aqui acesso negado, Enter. E agora vamos então encriptar também aqui as senhas usando o comando enable secret AG2, Enter. Então fazer agora um Ctrl Z. Repara que nos dois roteadores eu usei o comando copy running config para salvar as configurações. Neste vou apenas usar esse comando WR, ele também faz a mesma coisa, Enter, e então as configurações estão salvas. Continuando, dizia então que estes computadores, esses roteadores, jamais vão se comunicar com essas outras extremidades, porque as suas tabelas de roteamento não constam endereços uns dos outros. Mas no caso, o roteador sede, na sua tabela de roteamento consta o endereço 2, consta o endereço 3,
mas não consta o endereço que nós colocamos aqui, no caso o endereço 4 e o endereço 5. Por essa razão é que o computador 0, este computador 0, não vai se comunicar com a sede, nem tampouco este computador 1 da agência 2 se comunicar com a sede. E também o computador da sede não vai se comunicar com a agência 2 e nem tampouco vai se comunicar com a agência 1, porque nas suas tabelas de roteamento não constam estes endereços. Eu vou verificar também aqui a tabela de endereçamento do roteador agência 2. Estão usando o comando show IP route, posso simplesmente abreviar escrevendo show route, enter, ok, terminar com show route, porque tem que completar mesmo o comando, então vou dizer aqui show IP route, enter. Então está aqui a tabela, repara, a tabela está aqui configurada, lá consta o endereço 2 e o endereço 5, não consta o endereço 1, que é daqui do roteador, no caso sede, não consta o endereço 3, não consta o endereço 4. Repito, por essa razão é que estes computadores, este dispositivo, a rede não está totalmente comunicável. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo vamos estar então usando aí os comandos que vão fazer com que toda a rede esteja comunicável. No primeiro momento eu vou fazer de modo estático, depois vou fazer usando a rota padrão e por fim vou então usar a rota dinâmica usando o comando router RIP. Este vídeo está ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero por vocês no próximo vídeo.